Bem-vindos ao Grupo Marcos. Vamos hoje iniciar o nosso estudo do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso programa terá duração de cerca de 50 minutos, como normalmente nós fazemos. Metade do tempo nós vamos discutir, o tema, o capítulo, e a outra metade fica a cargo dos amigos espirituais. No caso desse estudo específico, do Nova Geração Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o prazer, o anunciar com carinho a coordenação do nosso amigo espiritual Caiba Schutel, que ao longo de toda a vida, já desde muito tempo antes, e da sua última encarnação, se dedicou bravamente e corajosamente ao estudo do Evangelho do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Ele é o grande iniciador desses estudos aqui no Brasil. Tem algumas obras muito significativas a respeito do tema, entre elas Parábolas e Ensinos de Jesus, Vida e Ato dos Apóstolos e o Espírito do Cristianismo, onde ele vai realmente abordar, com a ajuda da compreensão espírita, essas partes de um Novo Testamento. As parábolas, os atos, a vida dos apóstolos, enfim. Então a gente vai, na medida de todo o possível, sempre trazer um pouco dessa reflexão também, dessa obra que ainda é atual, que tem ainda muita coisa a ensinar para a gente, para a compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ela abre aspectos que nos ajudam a entender melhor. Bem, sem mais assuntos administrativos, digamos assim, vamos começar. O capítulo 1, ele é absolutamente gigantesco. A gente não tem como esgotá-lo, mas o meu objetivo é apenas passar uma noção da grandeza desse capítulo. Ele é um capítulo tão revolucionário que a ciência atual do século XXI ainda não chegou na compreensão que esse capítulo traz. É bem verdade, a gente fala isso com muita felicidade, que ela começou, mas ainda não chegou lá. A gente pode pegar a famosa frase do Einstein, na relação da ciência com a religião, que ele diz, vou ver se eu lembro aqui, a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é manca, ou algo do tipo. Quer dizer, esse grande cientista conseguiu perceber o que Kardec escreveu no capítulo 1. Embora, até onde eu saiba, ele não desenvolveu isso, com essa visão mais integrada de Kardec, mas ele já deu um passo gigantesco, então merece ser celebrado por isso. Ora, o que é que acontece? Estamos aqui no século XIX, na segunda metade. Vamos pegar aí uma data de referência, sei lá, a década de 60, 1860. Só como uma referência, o Livro dos Espíritos, o Espiritismo começa em 1857, tá certo? Nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem depois da publicação do Livro dos Médiuns. Qual é a situação desse século? Qual é a situação desse período? Nós estamos aqui num período de um imenso avanço tecnológico, a gente continua vivendo isso, O que a gente vive hoje com os iPhones, com os laptops, com os computadores, com os jatos supersônicos, começa de uma forma mais imediata no século XIX. A velocidade da vida muda drasticamente, as comunicações mudam drasticamente. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso com sabedoria. E aí nós temos um problema profundo ainda não superado hoje, repito mais uma vez, mas que Kardec já dá a cura aqui.
Qual é esse problema tão delicado e que destrói tantas vidas ainda hoje? É o problema da fragmentação. A gente vai lidar aqui hoje, de uma forma mais específica, com a fragmentação emocional. Mas a fragmentação emocional, ela nada mais é do que o fruto de uma fragmentação geral. O que é que eu quero dizer com isso? Nós chegamos à conclusão, no século XIX, nós, humanidade, que dividir, que fragmentar era uma coisa boa. Então nós resolvemos decidir que a ciência não tem nada a ver com a religião. Nós resolvemos colocar que uma religião não tem nada a ver com a outra. Consequentemente, consciente ou não, nós decidimos que emoção e sentimento não tem nada a ver com razão. Acho que vocês já sentiram o grau da desgraça que a gente criou aqui. E muitos de nós ainda nos achamos inteligentes por isso. Né? A gente vê pessoas dizendo, não, isso não tem nada a ver com religião. Isso é ciência. Bem, é a concepção de ciência do século XIX? Sim. Mas se não está falando da ciência dos sábios. Estamos falando da ciência dos superficiais. Kardec percebe isso com a lucidez extraordinária. Mas Kardec é um espírito de ação. E aí nós vamos ver nesse capítulo 1 o antídoto. Kardec não é um pregador no vazio. Diante dessa situação trágica para a humanidade, Kardec elabora o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o quadro, essa é a dor, essa é a grande ferida da humanidade que Kardec está abordando aqui. O ser humano está fragmentado por dentro e por fora. Ele está fragmentado, é uma palavra bonita, né? Vamos usar o termo talvez mais correto. Ele está despedaçado. Ele se observa como uma incoerência ambulante. Ele é uma coisa na ciência, ele é outra coisa na religião, ou ele diz que não tem religião. O sentimento briga com a razão briga com o sentimento, e o resultado é o século da angústia, da loucura. O que é a loucura, filosoficamente falando? A loucura é a incoerência. Tal grau de despedaçamento do ser que ele age de uma forma incoerente. Então esse capítulo primeiro, ele é um capítulo de um século que está enlouquecendo. E a loucura do século XIX a gente está colhendo até hoje. Né? Estamos começando a descobrir que está errado, graças a Deus. Mas Kardec coloca aqui uma síntese extraordinária. Kardec é tão radical que o Einstein não chegou nem perto dele nessa compreensão. E eu vou já provar isso aqui. Por quê? É óbvio que a fragmentação é exatamente a antifraternidade. Meu amigo, se no seu diálogo emoção-intelecto, emoção-razão, você não consegue ter um diálogo fraterno, como é que você vai ter com seu vizinho? Como é que você vai ter com seu próximo mais próximo? Se você não consegue uma convivência minimamente harmônica, convivência íntima, emoção, pensamento, o resto está bem difícil.
como é que as nações vão conseguir ter paz? Como é que a ciência vai lidar com a religião e vice-versa? Como é que as religiões vão ter paz diante de si? Este é o quadro que a lucidez kardeciana aborda. Ele está cuidando disso. Sem denúncia, sem polêmicas desnecessárias, embora ele tenha comprado uma das maiores brigas da história, né? Mas aqui ele está cuidando da dor profunda da alma humana. Por isso, ele é o mestre que Jesus envia para trazer o Consolador. Ele está consolando. É o capítulo que prova que o Consolador está no mundo. O Consolador existe. Na verdade, ele já é a ação do Consolador. Porque ele está lidando com todas essas dores. Vamos ver como é que ele lida com isso, né? Vamos ver. Primeira grande dor do espírito humano na Terra. A religião está despedaçada. Você tem católicos, você tem protestantes, você tem vários ramos protestantes. Você tem uma separação no seio das religiões. Você tem um isolamento profundo, onde os religiosos dizem não, todo o resto vai para o inferno. Para que isolamento mais profundo? Você é até uma boa pessoa. Que pena que você vai para o inferno e nunca mais vai se ver. A gente não se dá conta que aquele que acredita nisso desenvolve uma solidão avassaladora. Essas pessoas carecem de misericórdia. Porque elas olham para uma pessoa que ela ama e dizem, mas fulano vai para o inferno. Então a solidão e a angústia já começam a se instalar por conta dessas crenças. Então Kardec, ele é preciso, ele vai justamente na dor mais profunda. Na dor que nos faz sentir que de fato nós não somos irmãos. Que existem duas humanidades, uma mínima dos que se salvam e a imensa maioria dos condenados eternamente. E Kardec vai fazer aqui algo que poucos fizeram na história humana, que o Cristo fez. Um diálogo suave com os discípulos. Na estrada de Emaús. O que Kardec está fazendo aqui é a mesma coisa com igual beleza. O que Kardec vai dizer aqui? Olha que bonito. Ele vai dizer: as religiões são uma só. Vocês lembram de Moisés? Séculos antes do Cristo? Vocês lembram do Cristo? Né? No caso aqui, há 1800 anos atrás. Vocês estão vendo o Espiritismo? É a mesma coisa. Olha que bonito, é a mesma coisa. Estamos falando da mesma coisa. Qual é essa sensação? O que Kardec está dizendo para a profundidade do psiquismo humano? Tudo está ligado. A fragmentação só existe na intimidade dos espíritos que estão adoecidos. Enquanto
vocês estão se matando, católicos e protestantes, observe. Moisés está com a gente. Cristo está com a gente. Não tem por que brigar. Vocês estão brigando por pequenos dogmas. E Kardec está dizendo, Moisés está com a gente. É muito diferente essa visão. É uma visão curadora, porque é uma visão que dá uma percepção unitária. Para quem entendeu isso, qualquer disputa religiosa é ridícula. Porque a pessoa diz, olha, se Kardec está falando a mesma coisa, imagine a diferença, né, entre um protestante, um católico, um espírita, seja quem for. Então Kardec vai mostrar, olha, os mandamentos de Moisés são esses. O que o Cristo disse é isso. E o Espiritismo tem uma metodologia nova. Sim, tem. Mas está dizendo a mesma coisa. Então não venha me dizer que porque você é seguidor de Moisés, você é inimigo do Espiritismo, ou o Espiritismo vai ser seu inimigo porque você é um seguidor de Moisés, é judeu. Não, a gente está muito mais perto do que a gente imagina, esse Kardec está dizendo. Tem diferenças? Tem. Que belo, que bom, que belo. Mas tem muito mais semelhanças. Tem muito mais continuidade. E aí Kardec vai lembrar, vai dizer, olha a frase do Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está a lei e os profetas. Texto escrito por Allan Kardec falando do Cristo. Kardec escreve um texto nesse capítulo falando de Moisés. Kardec escreve um texto, é dele o texto falando do Cristo. Kardec escreve um texto falando do Espiritismo. E o que Kardec está dizendo é o seguinte: nem Moisés, nem o Cristo, nem o Espiritismo veio destruir a lei e os profetas. Olha que bonito. Não há destruição. Nosso papel não é destruir nada da religião. É dar continuidade. Se isso não bastasse, Kardec vai antecipar aqui o século 22. Né? Pelo menos no sinal, porque eu acho que no século 21 a gente chega isso daqui. Depois disso, achando pouco, o que é que Kardec diz? Existe uma aliança. A palavra é dele, aliança da ciência e da religião. Gente, se isso hoje soa um pouco estranho, no século XIX, vocês imaginem. Né? O século XIX é o século que diz ciência e religião são inimigas. Né? O Augusto Comte, do positivismo, que era a filosofia oficial da ciência, dizia o seguinte: a humanidade teve um estágio atrasado religioso. Hoje nós estamos no estágio científico, a religião está superada. Kardec diz, não é assim não. Porque Kardec podia ter entrado na briga. Não, então vamos fazer aqui a nossa coisa diferente. Não. Existe uma aliança. E aí Kardec vai escrever mais um texto falando disso. Vou ler só as primeiras linhas. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. E aqui ele deu um golpe mortal na estupidez humana. Olha o que é que ele diz. A religião é uma alavanca da inteligência. Então ele está dizendo, a inteligência precisa da religião e da ciência. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral ou emocional. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não pode se contradizer. Então, não é... E aí ele superou todo mundo até agora. Não é que as duas são importantes. E aí ele passa o Einstein muito. Porque o Einstein disse que uma precisa da outra.
Kardec está dizendo outra coisa. Elas são a mesma coisa. Elas falam da mesma coisa, na verdade. Da mesma realidade. E ele está abrindo a porta para a gente entender no futuro. Elas são a mesma coisa. Podem falar de aspectos diferentes. Porque as coisas não são dissociadas. Elas são uma coisa. Por quê? Porque elas ajudam a inteligência humana a se desenvolver e entender a obra de Deus. Seja a gravidade, seja a relação químico-biológica dos organismos. Achando pouco. Kardec encerra com uma coisa extraordinária que se chama Instrução dos Espíritos. O que é que ele está dizendo aqui? A obra é coletiva. Existe união das religiões, existe união da ciência e da religião, que no fundo é a mesma coisa. E existe união entre vivos e mortos. E aí ele vai dar a palavra aos espíritos. É extraordinário porque quem é que vem falar? Vamos falar do povo. Primeira mensagem. Aliás, o título de todas as mensagens, da Instrução dos Espíritos. A Era Nova. E aí Kardec sai de cena e diz: vamos chamar os mortos, os imortais, os desencarnados, para falar do futuro da humanidade. Primeiro, quem vem? Vamos lá. Um espírito israelita. Depois, Fênelon. Depois, um discípulo de São Paulo, Erasto. É bom pensar sobre isso. Nós estamos diante de um trabalho de um grande mestre. Então, isso aqui não é... vem a mensagem que cabe aí no espaço. Não. Quem é esse israelita que vem dizer e vem dizer o quê? Olha que bonito como é que ele encerra aqui a mensagem dele. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. É uma mensagem que vai falar de Moisés, né? Inicia Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. Emmanuel vai dizer a mesma coisa, é um dado histórico, né? O povo que revela ao mundo a unicidade de Deus são os judeus, é o povo hebreu. Depois, o que é que o Fênelon, que foi um dos maiores intelectuais europeus, né? Grande educador, uma figura de destaque, né? Pode ser considerado uma espécie de reformador do catolicismo, por causa da tolerância, das ideias de liberdade, do trabalho da educação da juventude. Escreveu vários livros para isso, um deles é bem legal, chama Diálogo dos Mortos, onde, olha que intuição fantástica, onde ele coloca os personagens desencarnados avaliando a sua vida, o ponto de vista espiritual. Kardec, inclusive, traduziu obras de Fênelon. O que é que Fênelon vai nos dizer? Olha que interessante. À semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se põem a falar e vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases, o raio estourará, sede firmes. O espiritismo é de origem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo que é de ordem divina tem objetivo grande e útil. O que é que ele está dizendo? O ponto central é Deus. Se você está estudando Deus ou a obra de Deus, você está estudando a mesma coisa.
E depois é muito interessante porque vem o Erasto, que é discípulo de Paulo, falar de Santo Agostinho, que foi talvez o maior intelectual cristão da Idade Média. Falando também da Nova Era e do trabalho de Santo Agostinho, hoje sabemos guia espiritual de Bezerra de Menezes, na renovação cristã do mundo. Enfim, tem que ser rápido, o tema é bastante amplo, mas é importante a gente apenas perceber por que Kardec começa o Evangelho segundo o Espiritismo com isso. Obviamente há outras razões significativas, mas entender que quando o Cristo fala que enviará o Consolador, ele está falando não é de um consolozinho, ai coitadinho, ele está falando da reestruturação psíquica, a reestruturação do ser na Terra, que está totalmente estraçalhada, por conta da revolta, mostrando que há uma unidade profunda, e a base dessa unidade profunda está nos ensinos de Moisés. Deus é um. Então não pode haver contradição nem divergência em quem está buscando Deus. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a nossa segunda parte, onde teremos a oportunidade de ouvir a comunicação dos nossos amigos espirituais. Um grande abraço.